Olha eles aí. Tudo bem? E Obrigada aí aí? por terem aceitado o Oi, convite. Pri. Max, Oi, Quanto quanto Max. tempo? tempo? Vem, Tudo Rosana. jóia? Obrigada Vou pelo deixar convite, vocês se Pri. apresentarem, tá? Depois eu vou fazer algumas provocações. Rosana, conta aí um pouquinho quem é a Rosana e a sua história. Bom, eu sou jornalista de formação e sou Tá empreendedora sem por som, tá? vocação. Tá bem aí? Aqui eu tô Tá sem ouvindo. som? Então tá. Tá me ouvindo, Pri? E eu vou ouvir como? Pri, acho que não tá me escutando. Acho que é a Pri não. Só um minutinho, produção aqui. Max, eu tô ouvindo. Max, começa enquanto eles vão dando uma olhada aqui. Rosana já te chamo. Eu Tá não estava te jóia. ouvindo. Tá jóia. Tudo bem, gente? Eu sou o Max Oliveira, cofundador da Max Milhas. Foi fundada lá em 2013. E eu achei que eu tava com cabelo grande, mas eu vi o Murilo Gun falando agora e o meu cabelo tá pequeno ainda, É né? Ó, verdade, tem um tempinho ainda para chegar. deixei o cabelo crescer, não deixei ainda não, tá só começando. Mas a Max Milhas, ela revolucionou o mercado aéreo quando a gente trouxe um novo modelo de negócio, que é conectar pessoas que querem vender suas milhas com quem quer comprar passagens mais baratas, então a gente consegue entregar a passagem mais barata. A empresa evoluiu hoje para oferecer vários serviços dentro do turismo, hotel e passagens de várias formas, mas a ideia é uma plataforma que usa a inteligência de como comprar passagem barata e democratiza isso para as pessoas, então dá acesso à passagem mais barata. Vai fazer quase 10 anos aí, a gente desafiou muito o status quo, tivemos que ter muita coragem para fazer um negócio que ninguém tinha coragem de fazer lá atrás. Boa. Te conseguiu aí? O que que era? Pri, já me Eu não sei. escuta? Rosana, tenta de novo. Eu não sei porque a gente não. O seu som não está Sim, saindo. O do Max tá. Você não? está ouvindo aí? Ou Perfeitamente. Alice, Escuto você você, escuto consegue escutar o ela? Max Acho que o me teu problema está ouve. comigo, né? Me presta que eu vou te ouvir. Vamos aqui, quem sabe faz ao vivo. Eu vou É te isso ouvir por aí, aqui, ó. Vamos lá. é isso aí. Agora sim? Sim. Maravilha. Bom, eu sou Rosana, eu sou jornalista de formação e empreendedora por vocação. Eu trabalhava na Editora Globo, como editora de moda, da revista criativa, tinha acabado de ser convidada para ir para Marie Claire, que era o meu grande sonho, mas aí surgiu a ideia de fazer um e-commerce de roupas em 2009. Naquela época, gente, não tinha blogueira, não existia muito e-mail marketing, parece que eu estou falando de 120 anos atrás, mas não foi tanto tempo assim. E junto com essa amiga, a gente, advogada, a gente montou o Que Vestir. E foi um desafio duplo, que exigiu mais coragem até do que eu imaginava que eu teria. Porque a gente estava com um negócio disruptivo, desafiador, que era vender roupa pela internet. Não tinha nenhum site no Brasil que fizesse isso. Naquela época a gente tinha Americana, Submarino, Netshoes. Netshoes pavimentava bastante ali os estándares de logística, de atendimento ao cliente. E eu era jornalista, nunca tinha trabalhado com varejo, e a Mariana advogada. A gente também nunca tinha trabalhado com digital. Então a gente foi com a cara e a coragem montar. O Que Vestir acabou se tornando o maior e-commerce de roupas e acessórios no segmento luxo da América Latina. A gente vendeu em 2017 e precisamos de coragem para empreender, para ouvir muito não, para escutar você tá louco. Eu falo, não, eu sou visionária, eu acredito. Eu nem sei a roupa, o meu tamanho. Tem que experimentar aquilo tudo, né? É isso. E a gente precisou também da coragem da consumidora, porque a consumidora não estava acostumada a comprar assim. Então a coragem foi de todos os lados ali, né? Foi 360, porque a gente precisava dessas pessoas que estavam dispostas a fazer essa experiência, né? Quebrar esse paradigma de comprar sem tocar, sem experimentar. E todo mundo começava com um acessório e depois evoluía para uma roupa. Era sempre depois uma parte de cima, até que as pessoas viam que o site funcionava, não só era entregue, né? Porque as pessoas tinham medo até de fazer a compra, né? Sim, não conheço essa marca. Exato, Né? mas elas viam que, né, a compra só termina, como eu digo, quando o cliente que precisa fazer a compra consegue fazer a compra e a troca com sucesso. E aí a gente conseguiu ir crescendo e aprendendo. Então, foi Muito assim bom. que a gente experimentou muita coragem aí com os anos. História muito boa. Gabriel, você saindo do South Summit? Pois é, vim para o carro porque o barulho lá está muito alto, então eu tive que vir fazer do estacionamento aqui para participar Mas muito obrigado, é um prazer estar presente. Meu nome é Gabriel Engel, sou fundador e CEO da Rocket Chat.
E acho que a parte de coragem que tem em fundar uma empresa aqui, né, em Porto Alegre, mas para brigar de frente com Google, Microsoft, Teams, Slack, né, e ainda utilizando um modelo de negócio que é de código aberto, que é o open source, onde tu dá o software de graça e depois tu vai ver como cobra e tenta criar um diferencial para as pessoas pagarem para ti pelo algo a mais. Acho que foi às vezes a gente na hora não pensa, né? Mas depois quando olha para trás, assim, putz, será que se eu tivesse pensado direito eu teria encarado essa? Acho que talvez eu não tenha percebido o tamanho da encrenca que eu estava me metendo, mas era uma dupla. Como é que criar uma empresa internacional para brigar com as maiores do mundo e ainda usando um modelo de negócio onde eu exponho todo minha propriedade intelectual e o que eu faço para todo mundo poder copiar e usar de graça e contar com o teu modelo de negócio onde eu mostro todo o valor antes e depois eu tento capturar alguma coisa. Mas estamos aí, depois né? E dá certo. E hoje estamos quase 200 pessoas, clientes em mais de 100 países, né? Então tá dando certo. E é engraçado que essa era a minha primeira pergunta, Gabriel. Max, a gente já conversou sobre isso. Lá atrás, quando o Max estava pegando milha com os amigos, com os primos e os vizinhos para visitar a namorada, você percebia o que você estava criando, que você estava rompendo, ou você foi fazendo uma coisinha aqui, uma coisinha ali, ou você falou, não, eu vou quebrar isso, porque não é justo, porque não é o que eu acredito. Conta um pouco dessa percepção que foi o que o Gabriel estava contando aí. Não, na verdade, acho que não. Eu até costumo falar que uma das grandes virtudes do empreendedor que está começando é a inocência. Também é um problema, você também dá muito pé, cai muito por causa disso, mas eu nem sabia, eu era inocente, assim, eu era muito focado em resolver um problema, eu achei a solução que eu criei para resolver a minha viagem poderia ajudar outras pessoas, e era isso, assim, se eu soubesse todo o desafio que ia ter, talvez eu não teria tido tanta coragem, não. Porque, assim, você enfrenta um furacão sem ter toda a estrutura para isso, né? A gente é bootstrap até hoje, então, assim, foi uma jornada muito difícil. Mas, então, ou seja, eu não acho que tinha toda essa percepção, não. Eu tive uma ideia que ia me ajudar, poder ajudar as pessoas, e fui fazendo. E, obviamente, quando as coisas foram acontecendo, eu fui conseguindo adaptar muito bem para que a coisa acontecesse certo ao longo do tempo. Porque às vezes a gente está ali fazendo uma coisa pequena e não percebe o impacto, né? Mas é o início de uma história que hoje não tem um número, mas um percentual muito grande de passagem, está passando por aí. Porque não teve todo esse planejamento, essa intenção no começo. Eu gosto de falar que, para mim, empreender não é o jogo do acerto, é o jogo do conserto. Cara, pega e faz, vai dar errado, você vai consertar. Vai dar errado, não consertar, você vai criando o seu negócio. E como é que hoje, Rosana, também, depois de um tempo que ela vendeu, né? Mas até lá, como é que você... Porque a gente tem esse processo, né? Criei alguma coisa, muitas vezes é estruturado, outros não é, vamos que vamos. E eu quebrei um status quo, eu botei o cliente no centro, eu mostrei que eu consigo comprar passagem através da milha dos outros, ou que eu consigo ter um sistema aberto para utilizar para a minha empresa, ou começar a comprar moda, roupa, combinações que eu nem estou vendo juntas, mas que é possível comprar no online. Então, você fez esse primeiro ciclo, que a gente fala muito da nova economia, que são ciclos, né? Vocês fizeram esse primeiro ciclo, entregou, começou a perceber que estava dando certo, estava dando resultado. Rosana, vocês tinham uma preocupação de a gente precisa continuar nessa pegada de inovar, de quebrar, porque senão alguém vai fazer isso, vai acabar destruindo a inovação que eu fiz, porque é meio louco você ficar o tempo inteiro preocupado, mas alguém pode depois fazer a inovação em cima da sua, né? Ô, Pri, eu acho que a gente não ficava preocupado, acho que era um mote da empresa, a gente queria pensar sempre à frente do consumidor. Então, era gostoso a gente pensar com a cabeça do consumidor, né? Peraí, o que mais eu posso oferecer? Então, na hora do atendimento ao cliente, peguei o código de defesa do consumidor, escrevi como é que a gente tinha que funcionar. Peraí, mas o que mais? Como eu gostaria de ser tratada? Eu gostaria, por exemplo, vou dar um exemplo bobo aqui, de fazer a troca da roupa do meu aniversário, que é final de março, está em época de troca de coleção. Se você vai na loja física de qualquer marca, você tem que trocar pela meia roxa, tamanho PP, pelo biquíni azul de bolinha, tamanho GG, porque já não tem mais nada. Eu falei, eu não quero isso, eu quero que a cliente fique com crédito por tempo indeterminado. Então, eu fui pensando em alternativas sempre à frente do cliente, para a cliente sempre ficar surpresa, surpreendida. Então, a cliente que comprava
a malha listrada igual a tua. A gente bolou lá atrás, muito antes de régua de comportamento, etc., de e-mail marketing. Vamos oferecer para essa cliente uma camiseta vermelha que vai ficar legal junto com essa roupa dela? Então, a gente sempre pensava, e isso era o que dava ânimo para a gente. Porque, fora isso, era o que o Max falou, né? A gente enxergava no comecinho aquela pontinha do iceberg, lá embaixo d'água era aquele monte de burocracia, de problema, de coisa que a gente não conhecia. Então, eu acho que muito do que movia a gente era a inovação, era pensar, e agora, o que mais? E nisso em todos os aspectos da empresa, na contratação, no marketing, no atendimento ao cliente. A gente sempre tentava ficar à frente. Então, esse era um dos nossos pilares. Gabriel, vocês que estão... Estou tirando pelo escuro. Vocês que estão aí nos países... Você sente isso, essa preocupação ainda com os fundadores, com os sócios, ou conseguiram, que não é fácil, colocar na cultura essa mentalidade legal, fizemos isso, mas podemos quebrar mais e ir mais além? Acho que no nosso caso, e é uma bandeira muito legal de empresa de código aberto, né, que cria o software em colaboração com os próprios clientes. Acho que para quem não entende o que é o código aberto, significa que a gente não entrega só o software, a gente entrega o código-fonte, né, o que está escrito para construir o software, e os clientes podem ajudar a gente a construir o software. Então, eles, às vezes, desenvolvem funcionalidades, consertam bugs, melhoram o sistema e nos mandam de volta essas melhorias e a gente vai incorporando no produto. Então, nosso produto, a gente diz, a gente tem, vamos lá, 60 engenheiros, mas existem mais de 2.000 desenvolvedores em volta do mundo, em clientes que estão ajudando a gente a desenvolver e criar, avançar o produto. E vai desde, assim, a Marinha Americana nos ajudou a fazer a primeira versão de segurança do controle de permissões, foi feito pela Marinha Americana, porque a gente não tinha essa funcionalidade, eles precisavam utilizar. Eles foram lá, fizeram, e disseram, a gente fez, vocês querem de volta no produto? Daí tu vai lá. Então, essa relação com o cliente, onde o cliente está te ajudando a criar o produto, é quase o que a Rosana estava dizendo, como é que eu queria ser tratado? No nosso caso, todo o cliente pode dizer assim, eu queria que o produto de vocês fizesse isso. Aí ele vai lá, muda e manda para a gente, agora o produto de vocês é capaz de fazer isso. Então, essa inovação aberta permite que a gente virar parte da cultura da empresa, que a gente está sempre mudando, sempre achando que a gente pode inovar mais rápido do que a concorrência, porque a gente tem o cliente do nosso lado ajudando a gente a criar o produto. Então, é algo que virou parte da cultura mesmo. Não é algo que você tem que pensar nele, ele caminha junto, né? E vários casos de uso do produto foram criados pela comunidade, pelo que a gente não tinha pensado, daqui a pouco alguém disse, olha só, pensei aqui que o produto você podia fazer tal coisa, tá aqui, eu mudei ele, agora ele faz isso. Aí a gente incorpora, publica para os outros, aí um outro cliente olha, legal que vocês foram para esse caminho, agora eu vou pegar esse pedaço aqui e vou evoluir para esse lado. E aí tu, às vezes, toma uma vida própria que vai além do nosso controle, quando vê o produto faz umas coisas que a gente nunca tinha pensado, não estava no nosso roadmap, e quando tu vê, tem um monte de gente usando isso como diferencial competitivo, porque gostou, então essa inovação aberta tem um lado bem importante, assim, que as pessoas às vezes não se dão conta. Verdade. E um ponto que a gente vai falar até muito no próximo bloco, que é de liderança corajosa. Muitas vezes a gente é o fundador, a gente puxa, cria cultura, né? Faz aqueles que estão vindo depois entenderem missão, visão, valor, propósito, para que eu estou criando isso, mas é muito difícil você manter ou puxar, ter pessoas que são corajosas, que venham com você. Isso tem muito ligado à cultura, à gestão, porque aí a gente quer, muitas vezes as pessoas querem líderes corajosos, mas não querem, né? Quero até tomar uma decisão errada, eu quero até aquela hora que você fez isso que eu não gosto, ou tomar uma decisão que não era o que eu faria, e assim vai, consecutivamente. Queria que vocês contassem um pouco como vocês conseguem ou não conseguem, ou conseguiram puxar, principalmente quem veio depois, para continuar com essa cultura, com essa mentalidade de querer quebrar, de querer mais, e fazer isso como cultura e como empresa. Ou se não conseguiram, que também não Quem começa aí? Vai lá, Rosana. Nossa, eu chamei uma hora, eu falei exatamente disso, do quanto a cultura da empresa, sempre no top-down, é super, super fundamental, importante para isso acontecer. Porque, no nosso caso, a gente não tinha uma receita de bolo. E a gente foi construindo juntos, né? Então, a gente não sabia qual era o melhor horário para mandar o e-mail marketing, se a gente ia personificar
em blogueiras e influencers que estavam começando naquela época ou não. Então, tudo era tentativa e acerto, tentativa e erro. E quando a empresa entende que o erro ele é parte de um processo de aprendizado, ele não é um erro, ele não é um fracasso. Ele é parte de uma construção do que está sendo feito para dar certo. Né? Então, peraí, soltei o e-mail marketing tal hora. Como é que foi page views? Como é que foi bounce rate da homepage? Ah, então vamos mudar de horário, vamos fazer um outro teste. E se a gente fizer tal coisa? Aí a gente pega todos aqueles dados, analisa e vê qual foi o melhor outcome. Então, eu acho que quando a empresa é fundada, né, baseado em o que a gente vai fazer agora, vamos construir juntos, isso é muito importante. Então, a gente tinha uma cultura de empresa baseada realmente em inovação e em escutar todo mundo. Algumas das reuniões mais importantes que eu fazia eram com o pessoal do atendimento ao cliente, porque eles eram a minha janela, eram eles que falavam com as consumidoras. Então, uma vez por semana a gente pegava ali em grupinhos menores, né? Eram quase 42 pessoas. E a gente pegava os grupinhos menores e falava, e aí, o que eles estão dizendo? O que estão pedindo? Tem gente pedindo um sapato tamanho maior? E a gente trazia isso para a área comercial, já tinha feito um trabalho bacana de compra, de curadoria, de troca, para ver o que vai refotografar, do que está exibido ali. Então, acho que quando a empresa respira isso, é natural, é fácil. Né? A gente tinha uma reunião uma vez por mês que a gente dividia com a empresa inteira. Pessoal da limpeza, motorista, todo mundo. A gente chamava e falava, olha, os resultados foram esses, a meta para o próximo mês é essa, a gente vai fazer tais implementações, se você tiver uma ideia, vem trazer para a gente, que a gente quer ouvir. Então, eu acho que a cultura da empresa ela é espinha dorsal para você ter uma inovação no dia a dia e ter uma empresa ágil do fail fast, learn faster. Se não vem do top-down, não funciona. Verdade. Max, fala um pouquinho. Tem uma coisa meio polêmica para falar. É porque é nova, não pensei muito a respeito, não. Porque, assim, eu concordo com a Rosana. Óbvio que essa integração do time, trazer do consumidor é muito importante, mas eu vejo isso muito para as melhorias incrementais. Quando você está inovando, criando um outro modelo de negócio, a gente está criando outro produto aqui dentro, que eu não posso falar muito, obviamente, mas... E aí você vê que tem uma dependência, acho que o fundador, ele tem muito ainda da visão. Isso é uma coisa que é mais difícil, talvez, de delegar. Tudo você acaba conseguindo delegar. A visão, talvez, é o mais difícil. E quando se fala de inovação mesmo, tem essa questão. E aí, o que eu vou trazer de polêmico? Ontem, eu vi um LinkedIn do Primo Rio, que foi para o Vale do Silício, etc., ele postou um negócio, fala assim, tem vários aprendizados dele lá. Um deles é, as empresas com maior proximidade entre donos e time têm o maior growth, mas a pior fama. O que eu falo? Qual que seria a minha indicação? Você quer ter uma empresa inovadora, certo? Tem que ter proximidade com o time. Porque você é o que vibra o futuro. Se você está longe do time, o time não vai vibrar o futuro. Se você está próximo do time, o time vai vibrar o futuro. Mas, ao mesmo tempo, o fundador é uma coisa icônica. Assim, quem está trabalhando perto com você, não tem como falar que ele tem a mesma autonomia. Se você é o fundador, cara, mais que você tenta fazer, a gente tenta. Aqui é muito colaborativo, tá? A cultura é totalmente colaborativa. Mas cria esse estresse também, porque você acaba sendo do seu jeito. Mas a questão de visão futura é um pouco isso. Então, assim, esse polêmico. A Max Mills não tem a pior fama, não. A gente até saiu no LinkedIn entre as 25 empresas mais procuradas para se trabalhar do Brasil inteiro. Aí. Legal. Nubank ganhou, ficou em primeiro, mas a gente estava lá em 11º. Mas tem esse estresse, eu percebo com o time. Então é difícil você inovar, porque assim, é um processo doloroso. Muitas vezes, mas tem que ver mais. De vez em quando, o cliente vai te falar, quando é uma inovação disruptiva. Quando é incremental, eu concordo, cara. Ouça o cliente, ele sabe mais que o fundador, sabe mais que todo mundo. Ele está usando. Mas, cara, coisa disruptiva, o cliente não vai falar. Confia, vamos por esse lado, vamos fazer o teste assim. E tem gente que entra no jogo e tem gente que não. Mas a minha dica seria, cara, quer criar uma empresa inovadora, etc., tenha proximidade com o seu time. Eu acho que a proximidade com o sócio é muito importante para você criar essa cultura lá dentro, para a galera também beber da fonte de onde está vindo a visão dessa empresa, sabe? E até, às vezes, a primeira criação da quebra do status quo nem tem time, né? Para você consultar e trocar. Era o Max ali, eu estou falando mais do Max que eu conheço, mais a história a fundo. Não, lá atrás. Era o Max lá atrás, começando sozinho. Não, isso total, não, isso total, Pri. Aí sim, mas aí é criação. Estou falando agora quando a empresa já existe, você tem que inovar. Já existe, tem que continuar. Você tem que inovar. E o negócio, né? Verdade. Gabriel. Do nosso lado, exatamente o que estava falando sobre cultura. A gente tentou... eu acho que cultura... Apesar de ser top-down, porque ela emana, às vezes, do founder, da pessoa, o tipo de pessoas que o founder vai pegar ao redor dele, né? E esses vão pegar um tipo de pessoas. Então, ela emana do founder, mas quando a gente decidiu um dia botar no papel o que era a cultura da empresa, os nossos valores,
Eu achei, bom, em vez de eu pegar e dizer, escrever aqui que são os valores, vamos fazer o contrário. Todo mundo se reúne em grupos, a gente estava, né, a empresa é distribuída, mas a gente se encontrava uma vez por ano antes da pandemia, agora vai se encontrar de novo para se conhecer pessoalmente. E aí, numa dessas, a gente vamos todo mundo escrever aqui em cada grupo quais são os valores da empresa, vamos trocando os grupos até ver as palavras que mais apareceram e a gente colocar num papel e virar a nossa cultura e os nossos valores. E os valores que ganharam primeiro, né, foi sonhar grande, a gente fala o dream, e o segundo já é ownership. Então, para mim, acho que também uma das grandes maneiras de tu conseguir fazer com que a cultura ela incentive a inovação é ter um pouco do sonho do founder, onde a gente quer chegar, da visão, e ao mesmo tempo tu empoderar quem está fazendo para se sentir capaz de não ter que estar só executando ordem, mas olha, o sonho da empresa é chegar lá, puta de um sonho maluco. A minha parte é essa, e eu vou ter o ownership de fazer isso aqui acontecer, então deixa eu ser criativo, como é que eu vou resolver esse problema. E aí a gente tem os outros dois valores, que é trust and share, que a pessoa também só vai inovar e tomar risco se ela está num ambiente onde ela se sente que tem confiança, né, de que ela não vai ser punida daqui a pouco por tomar risco. Então a confiança é super importante. E o share, que é vamos dividir e compartilhar tudo, tanto sucesso quanto quando dá errado, entender por que deu errado, por que não funcionou. Mas o compartilhar é muito importante. Isso virou nossos DOTs, que são os 4 valores da empresa, que é Dream, Own, Trust and Share. E acho que isso veio muito da cultura Open Source, porque Open Source é assim, cada pessoa pega um pedaço, faz e depois contribui o que devolve. Mas é assim que a gente tenta manter a inovação como no sangue da empresa, além do founder. Eu ainda, talvez, dito o caminho, cara, a gente tem que ser o maior produto de comunicação distribuída no mundo. E aí a galera, tá, mas para a gente fazer isso, quebra em pedacinhos e, ó, esse pedaço é teu, esse pedaço é teu, esse pedaço é teu. Cada um resolve e vamos fazer esse negócio junto. Então, esse alinhamento e ownership é muito importante. Boa. Esse ponto que você falou me lembrou, ontem a gente fez uma imersiva, a gente vem falando aqui hoje, né? Uma imersiva de coragem com um grupo específico, fisicamente, que foi super legal, de liderança, de executivos, de startup, de todos os tipos. E a gente estava falando muito de como, principalmente as startups lá atrás, de crescer, de quebrar o status quo, que era às vezes uma coisa muito agressiva, né? A gente brinca que deixava pessoas no caminho, ele tinha que crescer de qualquer jeito, vamos lá, vamos fazer. E hoje a gente tem um olhar muito de vamos crescer, sem dúvida, mas uma preocupação de equilíbrio, uma preocupação de pessoas, uma preocupação do impacto que isso está trazendo e como equilibrar isso, porque tem metas, às vezes tem investidores cobrando resultado combinados e, ao mesmo tempo, você com essa preocupação de cultura, de gestão, de trazer as pessoas, de inclusão, enfim, de vários pontos em volta. Eu acho que o Gabriel estava contando um pouco, queria ouvir um pouquinho de vocês, e que vocês estão vendo essa diferença, essa preocupação, e não vou dizer diminuir a agressividade em quebrar mercados, mas uma preocupação um pouco mais equilibrada de trazer outros fatores também para isso. Quer falar, Rosana? Olha, Pri, a gente nasceu numa época em que até a relação do investidor com a empresa investida era diferente, né? Hoje você vê uma preservação muito grande do founder, né, da founder no negócio. Naquela época, os founders eram muito mais diluídos, não tinha tanto essa preocupação. E o mote, né, dos fundos, pelo menos a experiência que eu tive, né, era crescer, 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 e depois a gente vê o que acontece. Então, a qualquer custo. A qualquer custo. A qualquer custo, eu digo, não era a qualquer custo em termos de saúde da empresa, não é isso, nem saúde da cultura da empresa, mas era o mote do tipo, vamos ver se esse modelo vai parar em pé lá na frente, sabe? Era alguma coisa do tipo, lá na frente a gente enxerga como é que a gente vai fazer para esse modelo parar em pé. Então, vamos crescer, crescer, crescer. Quando a gente começou a perceber que o modelo de ter o estoque próprio demandava um fluxo de caixa gigantesco, no nosso caso a gente vendia 212 marcas, a gente era o vendedor número 1 de todas elas. Então a gente percebeu que aí estava a hora de implementar a inovação que não era incremental, que era mais uma inovação disruptiva, que era começar a fazer outros produtos que a gente poderia até depois ter feito até spin-off deles, que eram produtos que a gente ia começar como
fazer e-commerce das marcas que a gente vendia, então as lojas próprias deles, porque a gente ficava com todo o produto deles, né? Todo esse estoque deles sem a gente precisar comprar, fazer um e-commerce baseado mais num tipo de marketplace. Então, foram outros caminhos que a gente foi traçando muito depois, né? Esse é o problema de você ser pioneiro muito, muito cedo, né? Então, quando você já pega um mercado ali que tem um modelo de funcionamento que já se provou, você já tem um mercado que já está acostumado com aquilo, com aquele produto, já é mais fácil, né? Já é mais simples. Legal. Max, conta aí um pouquinho. Engraçado, porque a gente está talvez vivendo um efeito um pouco contrário que você falou. A gente sempre foi muito pessoas, né? Deu muito resultado, porque também a gente criou, a diferença do Max, a gente criou um oceano azul. Não existia. E depois veio concorrente, o mercado teve uma pandemia que acabou o mercado e parou de existir. Então teve muita coisa recentemente. E a gente falou, cara, peraí, também não dá para ser assim, gente. Eu falo do triplé aqui na empresa, do triplé. A gente tem que sempre olhar negócio, pessoas, clientes e colaboradores. Tem que ser sempre solução que vai atender os três, né? E tentar ter um equilíbrio. Só que a gente pesou demais para os colaboradores, talvez, e deixando algumas coisas do negócio de lado. Coisas simples como, cara, não, ninguém quer trabalhar no fim de semana nas operações. Mas o cara compra passagem fim de semana. Aí você fala que o cara vai ter que trabalhar fim de semana, gera um problema. E a gente falou, cara, peraí, o negócio está mais difícil, gente. Agora a gente vai ter que olhar um pouco mais para o resultado mesmo. Que a gente passou desequilibrado esse triplé, né? Quando chegou a pandemia, eu falei, cara, agora não tem como, tem que olhar resultado. O negócio não sobrevive mesmo. Agora já passou essa época mais difícil, mas há uns 2 anos atrás era assim. Então criou uma cultura de resultado. Só que qual que é o problema? Quando você começa a criar uma cultura de resultado numa empresa que é muito mais pessoas, lógico que só chega em resultado com pessoas, mas estão entendendo o que eu quero dizer claro, estava desequilibrado. Quando acontece isso, às vezes quando você fica só resultado a qualquer custo também não é isso. Aí a frase nova que a gente até criou foi naturalmente saiu no meio das reuniões, foi, cara, é resultado com empatia. O que quer dizer isso, cara? É resultado, não tem que gerar o resultado. Mas o que é com empatia? Não é assim, entregue ponto final, não quero saber. Não, peraí. O que aconteceu? Não entregou por quê? Posso te ajudar dessa forma? Será que você está no lugar certo? Você ouve com empatia, mas, cara, até para desligar, se for o caso. Se, cara, realmente, se não dá conta mesmo, você faz até um resultado com empatia, que deu oportunidade de desenvolver, não deu certo, vamos seguir. Mas não é, porque antes era só pensar na pessoa, mas e o resultado não importa, se teve problema, não teve problema, então tudo bem. Então, o resultado deixa para depois. Não. A gente tem que entregar resultado. Se teve um problema, como a gente vai contornar esse problema junto? Né? Então, a gente está fazendo essa mudança de cultura que é muito difícil na empresa, que muitas pessoas, quando não interpretam da forma certa. Então, a gente está num momento tenso cultural, dado esse movimento, que eu acho que é necessário. Que está se perdendo, né? Que está sendo mais resultado, lucro, e está esquecendo, né? Reequilibrar não é fácil, porque já tem ali uma... Que a gente vai começar a jogar outro jogo, né? A gente está estruturando a empresa para passos muito maiores, já são 500 funcionários, assim, o negócio está ficando mais complexo e você tem que ter, de vez em quando não tem toda a proximidade que tinha com o fundador, porque não tem como ser próximo de 500 pessoas, então tem toda essa questão interfere. Sim. O Alice, produção, tem alguma pergunta aí? Senão eu vou seguindo aqui, se tiver você me fala, você coloca. Bom, mais cedo, num outro painel, o Bruno, fundador da Chico Rei, estava comentando o quanto que se fala muito, o empreendedor fala muito de o empreendedor é solitário, né? O líder solitário. E ele estava provocando quem estava escutando ali. Será que é mesmo? Será que não pode ser diferente? Será que o empreendedor não pode estar conectado em vários formatos que ele trouxe, né? Mas você pode estar conectado, você pode estar menos sozinho, que enquanto a gente pode questionar isso e não aceitar isso, ficar repetindo essa verdade de que o empreendedor ele é muito sozinho, ele vai crescendo, vai ficando sozinho, não tem ninguém para trocar, o time não entende, não vem junto, e outras frases aí que estão caminhando junto. Queria ouvir um pouquinho de vocês, Gabriel, se puder começar. Você acha mesmo que o empreendedor ele é muito sozinho, que ele tem possibilidade de não ser sozinho? O Bruno, só para provocar aqui, ele não está aqui, mas ele deve estar ouvindo, ele falou, você está sozinho, tem alguma coisa errada aí para resolver. Eu acho que é uma dualidade. Eu concordo que não deve ser tão sozinho, né? Não tem por que ser essa máxima do o empreendedor é sozinho. Tanto que eu tive uma reunião de board até a semana passada e na reunião de board mesmo a gente estava discutindo algumas coisas sobre funding, próxima rodada,
E estava ainda na reunião, eu não tinha tirado meu VP de produto, meu VP de operações, meu VP meu general manager. Normalmente, às vezes, tu faz algumas discussões mais com uma atenção maior. Eles dizem, não, vamos deixar isso aqui depois que todo mundo sai, fica só o founder e os investidores, e aí discute o que tem de, né, as coisas, os pontos mais, talvez, críticos. E eu falei ali mesmo, e os caras, putz, vai lá na frente dos outros, na frente do time. E aí eles me perguntaram depois, quando todo mundo sai no final para ter um feedback, pô, tu falou na frente deles e tal, se a gente tivesse uma coisa mais dura para te dizer. E eu falei, olha, se tivesse alguma coisa que, tipo, porra, a gente tá mal de grana, vamos cortar a verba e tal, eu ia ter que virar para eles e dizer para eles, galera, olha só, estamos mal de grana, a gente vai ter que dar um jeito, não, sabe? Não. Então, eu acho que tem um pouco assim, as pessoas vão, de certa maneira, por um lado, agir como tu tratar elas, né? Aquelas coisas, se tu fizer uma cerquinha em volta das pessoas, vão se comportar como ovelha. Então, eu acho que muitas vezes as pessoas tu tem que dar a oportunidade para elas serem maduras, dividirem contigo o desafio, ainda mais que lá na Rocket Chat todo mundo tem stock options, todo mundo tem, é meio dono da empresa, né? Desde o cara que entra, o júnior, até todo mundo é um pouco dono. Então, eu tento valorizar essa posição de dono para que todo mundo se sinta um pouco dono e eu não me sinta tão sozinho. Por outro lado, às vezes, todo mundo sabe, como, né, o Max falou assim, de onde emana a energia que leva para frente as coisas. Então, às vezes, tu sente, putz, se eu chegar numa reunião deprê, eu vou ter um impacto muito maior do que qualquer outra pessoa que chegar aqui achando que as coisas estão indo pro brejo. Então, às vezes, mesmo tu compartilhando, pode compartilhar informação, mas tu ainda tem que dar um spin positivo e tentar mostrar que, assim, que existe quem mantém a visão da esperança de que as coisas vão funcionar é sempre o founder. Então, acho que essa é a parte solitária de que tu sente que, assim, todo mundo pode estar meio mal, quem tem que carregar, tu sente que às vezes vai ter que ser esse peso de ter que estar recarregando. Mas eu gosto de compartilhar o máximo de informação porque as pessoas não se sintam surpresas ou depois acham, putz, era tal coisa eu não sabia, estão escondendo coisa de mim, então eu tento ir para o lado de compartilhar para não ficar tão sozinho em ter informação só comigo. E a gente estava falando até aqui dentro, como às vezes, aqui na Orgânica, às vezes as pessoas também querem, né, alguns empreendedores, por sentir que tem que ser forte, que não pode compartilhar, que não tem vulnerabilidade. Então, ele quer, entre aspas, né, não consegue não estar sozinho, porque tem que ter vulnerabilidade e compartilhar. Às vezes dói esse compartilhamento. A produção está aqui para mim assim, infelizmente. Está acabando. Eu queria falar que vocês dessem um recado final, principalmente aí, se puder, relacionado ao tema de coragem, que tem muita gente ouvindo aí, e vocês, cada um com a sua história, né, tem um pouco para contar. Mas imagina quem está ouvindo aí um pouco, que é importante ter coragem e ter atitude aí para seguir. Vou começar pela Rosana, depois o Gabriel e o Max, por favor. Bom, gente, eu acho que todo empreendedor ele tem um misto de coragem com resiliência e muito otimismo e um pouquinho assim de um mapeamento de risco um pouco baixo, porque se ele fizer um mapeamento de risco um pouco alto, ele não vai empreender. Então, tem que seguir em frente, tem que realizar os sonhos, sabe? Tem que ter coragem, porque é muito fácil ficar na zona de conforto. O difícil é você sair e fazer. Eu escutei de tanta gente quando eu comecei, nossa, eu também tive essa ideia. E eu pensava, não falava para não ser grosseiro, mas eu pensava, e não fez por quê? Né? O fazer é difícil, mas façam, né? É tão gostoso você olhar para trás e falar, eu fiz, isso deu certo, isso não deu certo, eu faria diferente, para a próxima história eu estou mais preparada. Então, é um sentimento assim de realização que ninguém te tira. É uma história que você conta com a boca cheia, né? Então, seu filho, façam, né? Empreendam. É incrível. Tenham coragem. Boa. Gabriel. Eu ia dizer, trocando um pouco então em outro tema sobre a parte de times, eu li um livro e depois fiz o time ler recentemente, que é o Radical Candor, né? Que é sobre como ser radicalmente honesto na hora de dar feedback. E eu vi que isso é uma das coisas que exige mais coragem, é o tipo de relação entre o time que exige mais coragem, porque é muito fácil tu evitar de dar feedback para não te incomodar quando tu tem que falar alguma coisa crítica, ou tu simplesmente fazer uma crítica, mas sem estar preocupado com a pessoa, o que vai, né, o reflexo que vai estar do outro lado,
ou simplesmente, né, eles têm, é bem legal porque tem o manipulativo, o feedback manipulativo, o que não está preocupado com o feedback. É bem, então Legal. a gente viu que uma das coisas que mais exige coragem e faz a diferença nas relações é esse que a gente chama, né, o radical candor, que é do dar, tu conhecer, se importar e mesmo assim ser direto e honesto com o feedback, que é você ter a coragem de tentar ajudar aquela pessoa a crescer. Isso a gente viu que é uma das coisas que tem mais impacto no time e também uma das que exigem mais coragem, mas tem resultado. Boa, conversas verdadeiras, né? A gente fala aqui na Orgânica, falar a verdade sem perder a amizade, né? Que não é fácil. Muito difícil na cultura brasileira, né? Desafio tanto mesmo. Mas é o único caminho. Nunca fala, né? Não, eu gostei, adorei, e não gostou daquilo, mas não fala. Fala aí, Max. Acho que a mensagem final eu teria para dizer sobre propósito, sabe? Pensar qual que é o seu propósito, né? O que te conecta com o objetivo da sua empresa, o que te conecta às outras pessoas, né? Onde você quer chegar. Eu já pensei, sabe aquela frase que tem... como que é aquela frase? Não importa a jornada, não importa onde você vai chegar, o que importa é a jornada. Divertir na jornada, né? Eu vi um terceiro ponto dela, que não é a jornada, é a companhia da jornada. O que você vai levar na vida? As relações que você criou com as pessoas. Então, assim, né? Então, refletir qual é o seu propósito aqui nesse negócio, assim, e acho que isso te ajuda a ser corajoso, a tomar as decisões difíceis, porque tem um propósito maior, né? Bom ponto. O Murilo Gun falou um pouco disso, né? Dessa coragem de ouvir o coração e quem está em volta de você. Gente, eu queria agradecer muito, foi muito bom. E eu com essa coragem de vir aqui com essa voz horrorosa falar com você. O conteúdo foi muito bom, adorei mesmo. A gente vai seguir aqui com outros blocos, mas eu queria agradecer a presença de vocês, que foi ótimo. Obrigado. Até a próxima. Obrigadão. Obrigada Falou, a você, Max. Falou, Rosana. Tchau, tchau. Tchau, gente. Prazer. Obrigada.